Boa noite a todos. Com muita alegria que damos início à sessão ordinária do dia 15 de março de 2022. Agradeço a presença dos senhores vereadores, da colega vereadora, do público que nos prestigia nesse final de tarde. E agradeço também aos espectadores que estão nos assistindo através da transmissão do YouTube. E, de antemão, gostaria de um minuto da atenção dos colegas vereadores, a pedido do setor de comunicação, da DRICA, que nos informou que no dia 22 de março haverão 2 horários para todos os vereadores ou os vereadores interessados fazerem uma pequena fala da poesia de Charqueadas. Isso, a gravação da poesia. E os vereadores interessados procurem então o setor de comunicação para no dia 22 fazermos a gravação. Desde já agradeço a atenção de todos e peço ao nosso vereador secretário que faça a leitura da palavra de Deus. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Obrigado, vereador secretário. Coloco nesse momento a votação da ata número 7 de 2022. Os colegas que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata número 07 de 2022 aprovada por unanimidade. Peço ao vereador secretário que faça a leitura do processo número 085 de 2022. O requerimento de número 2 deste ano, de autoria da representação partidária do PT, que a mesa diretora apresente o seguinte projeto de resolução, que cria o projeto A Câmara vai à Escola e a Escola vai à Câmara. Justificativa oral. Obrigado, vereador secretário. A proposição está em discussão. Sim, senhora. Por favor, a palavra está à disposição. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, assessores da Câmara. Boa noite às pessoas que nos acompanham. Boa noite aos representantes aí da imprensa. Eu quero só fazer uma fala rápida, então, sobre o projeto um projeto que na outra legislatura, presidente, eu já havia apresentado, e como eu trabalhava na Comissão de Educação, a gente fazia via Comissão de Educação, né? E esse ano eu retomo o projeto A Câmara vai à Escola e a Escola vai à Câmara. Com que objetivo, né? Nós sabemos o quanto é importante nós aproximarmos a população, em especial os jovens, ao Legislativo Municipal, né? A esse cotidiano nosso que muitas vezes as pessoas não compreendem o trabalho do vereador, não sabem como é que funciona, quais são os trâmites, a legislação, o que faz um vereador, qual é a sua função, né? Então, com esse objetivo, assim, e também com a proposta de abordar temas extremamente relevantes sobre a nossa cidade, e quando eu falo isso, eu falo da história do nosso município, eu falo, assim, da questão da política também, né? As pessoas que compõem esse universo do município, desde a sua emancipação política, visando expandir esse assunto para essa comunidade escolar. E a gente sabe que nas escolas os professores já trabalham, desenvolvem projetos dessa natureza. Então, a Câmara de Vereadores, ela vem justamente para auxiliar nesse conjunto de atividades pedagógicas que os professores já fazem, né? Então, eu vejo um projeto extremamente importante, que também faz com que a gente exerça a cidadania e que, de fato, faça os jovens pensarem sobre esse poder legislativo, né? Então, eu
eu vejo que é um projeto extremamente importante, né? Nós precisamos envolver cada vez mais a nossa comunidade dentro desse debate que a gente faz aqui no Legislativo Municipal. Obrigado, vereadora. Continue a discussão. Não havendo discussão, coloco a proposição em votação. O vereador Paulo Sérgio subscreve. O vereador Abrelino também. O vereador Joanir também subscreve. O vereador Adriano subscreve. O vereador João também subscreve. Não havendo discussão, coloco em votação. O vereador Giovanni também subscreve. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador secretário que faça a leitura do processo 083 de 2022. 83. Pedido de providências de número 40 deste ano, de autoria dos vereadores Adriano, Paulo Sérgio e Rogério Cipel, que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencia uma área de lazer com quadra de esporte e praça com brinquedos, entre os núcleos B43 e B38, na Vila Aços Finos Piratini. Esse pedido se faz pelos moradores locais, devido à área verde encontrada sem uso, podendo ser utilizada para fins da comunidade. Esta é a justificativa. Obrigado, vereador secretário. A proposição está em discussão. Vereador, presidente. Vereador Adriano, a palavra está à disposição. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Paula, público que nos assiste. Esse é um processo que já vem de longo prazo. Tentei, na gestão passada, junto com o prefeito Simon, ele me pediu para mim pegar o motorista dele, o Lauro, e tentar resolver o problema lá. A gente colocou umas cargas de terra e aquelas cargas de terra ficaram lá. Eu mandei um vídeo para todos os vereadores, acho que os vereadores olharam aí, a comunidade lá em geral, eles pegaram, se uniram, planearam tudo lá, plantaram umas árvores, um local muito bonito. Tem que fazer uma manutenção, até falei já com os guris lá dos serviços urbanos para fazer uma limpeza geral lá na volta, embaixo dos Americá, onde une os núcleos B43 e B38. O Rogério, eu convidei para ser parceiro dessa proposição, porque é morador da vila, ele sabe que as crianças brincam direto lá na rua, lá. A minha irmã, meu cunhado também mora naquela rua, o vereador do PC também tem uma irmã dele lá que mora lá, e o vereador Piteco, acho que o irmão dele, ele me comentou que também mora lá. Então, vai ser muito importante se for contemplado. Na outra gestão, fui direto no prefeito. Hoje eu estou fazendo o contrário, estou vindo pedir o apoio dos colegas vereadores e depois vou chegar junto com o prefeito e junto na secretaria. É isso aí, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Gostaria de subscrever a sua proposição. Continue a discussção. Senhor presidente. Vereador Abrelino, boa noite, presidente. Boa noite, senhora vereadora Paula. Boa noite, colegas vereadores que nos assistem. Eu pedir licença aos colegas vereadores, né, que são autores desse pedido de providência, e sugeriria, inclusive, que nesta fala com o secretário de Serviços Urbanos inclua o pedido de limpeza das demais áreas verdes que tem dentre os outros núcleos, ali exemplo do C78, do F30, no próprio C38 e B38, tem áreas extensas ali que ficam para dentro do núcleo, não é, no fundo das casas, e que também necessitariam de uma intervenção, já que são áreas nossas, né, são áreas da prefeitura, mas pediria, nesse caso específico, para subscrever, porque entendo importante, e aquela área do núcleo B43 realmente necessita de um cuidado maior, em razão da má conservação, né, e recebi um vídeo que Vossa Excelência enviou para os vereadores, e que, inclusive, ele pede o abate, né, de alguns eucaliptos ali que estão colocando em risco as propriedades. Pois não, vereador? Ali tem um pedido, Orlino, acho que já até chegou para o Esporinha, já na outra gestão, o Pino também, é um terreno particular, está entendendo? Tem Sim. Protocolado na prefeitura, só que ninguém toma providência. Já caiu em cima da casa, é a casa do meu cunhado, aquela do lado ali. Uhum. E até hoje não foi solucionado esse problema. É um eucalipto de 20 metros, mais ou menos, de altura mesmo ali.
É que, na verdade, quando está em área particular, a responsabilidade do proprietário, né? Porque é um acessório do terreno. Então, o dano que aquele eucalipto causar à vizinhança ou ao patrimônio público é responsabilidade do proprietário. Então, deveria haver interesse do proprietário em fazer essa manutenção. Mas eu vi que ele marcou outras ali que ficam em área verde. Mas, de qualquer sorte, eu pediria para subscrever, aos autores subscrever. Obrigado, vereador Abrelino. Subscreve a proposição. Vereador José Francisco, a palavra está à disposição. Eu queria pedir para a vereadora Adriana para mim subscrever. Eu também tenho parente na Vila Piratini lá. Subscrito pelo vereador José Francisco. Vereador Joanir também subscreve. Vereador Giovanni. Vereador Adriano, gostaria também de subscrever que tem um familiar meu que mora na vila lá. Obrigado. Vereadora Paula. Vereadora Paula subscreve, mas não tem parente. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os colegas concordam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a proposição por unanimidade. Peço ao vereador secretário que faça a leitura do processo número 084 de 2022. Processo 084 deste ano, pedido de providência 041, de autoria do vereador Douglas Tramontini de Bom, que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencia o asfaltamento ou calçamento do Largo dos Poetas, rua onde está situada a PAI. A justificativa oral. Rapidamente, colegas, levando em consideração o projeto aprovado na semana passada do financiamento para asfaltamento ou outro tipo de pavimentação, né, já quero sugerir ao Executivo Municipal que possa levar em consideração esse pequeno trecho de mais ou menos 200 metros, que está em precárias condições e que seria de grande necessidade para as pessoas que ali moram, né, ou que frequentam. Então fica a sugestão ao Executivo Municipal e peço, né, a sensibilidade de todos vocês. Continua a discussão. Vereador Paulo Sérgio subscreve, vereadora Paula também subscreve. Não tem parente, né, vereadora, no local? Na PAI. Continua a discussão. Não havendo discussão, vereador Abrelino subscreve, vereador Joanir também. Não havendo discussão, coloca em votação. Aprovada por unanimidade. Peço ao vereador secretário que faça a leitura do processo número 086 de 2022. Processo 086 deste ano, proposição 042, de autoria da vereadora Paula Inajá Vieira Nunes, que o Executivo Municipal viabilize concurso público para as áreas que não há concurso em vigor. Justificativa oral. Obrigado, vereador secretário. Está em discussão, a palavra está à disposição, vereadora. Então, colegas vereadores e público que nos assiste, nos acompanha aqui, nós sabemos que alguns concursos estão em vigência, né? E estão sendo chamados alguns nomeados. Eu confesso que acho que muito de forma devagar. Operação Tartaruga, né, vereador? Muito devagar as nomeações. A gente tem cutucado aí, a gente tem reivindicado junto aos secretários, né, e ao prefeito que nomeia as pessoas, porque está faltando, e aqui eu quero trazer essa problemática, está faltando nas escolas professores, né, de educação infantil, monitores ainda. Tem escolas que não iniciaram o atendimento integral porque falta monitores. E eu conversava, inclusive, hoje à tarde com o Executivo, dizendo isso, né, que a gente precisa intensificar essas nomeações. Está muito demorado. Mas, para além dessas nomeações que precisam urgentemente serem feitas, eu chamo aqui a atenção nessa proposição para que o Executivo já pense hoje, né, hoje que eu digo é neste momento, nos próximos concursos que deverão ser feitos. Nós chamamos a atenção a semana passada, quando nós aprovamos o projeto de lei de contratação de professores da educação dos anos iniciais, e chamamos a atenção. Agora eu resolvi formalizar essa preocupação através de uma proposição,
porque senão daqui a 12 meses, ou 24, né, espero que seja 12, a gente não tenha que vir rediscutir projeto de contratação, porque há necessidade de vagas para nomeação de concursados. E eu não falo só na área da educação, claro que na educação demanda muito, mas nas outras áreas também. Só que não dá para pensar em fazer um concurso, né, lá no final do governo, ou quando já se esgota um processo. O ano passado a gente entendeu que o governo estava assumindo, então nós relevamos, de certa forma, as nomeações que não foram feitas porque não podiam e as contratações. Este ano nós estamos no 2º ano de governo, não é mais novidade. As pessoas sabem que precisa se organizar das secretarias e é importante que a gente tenha esses profissionais já desde o início, né? Então, por isso, essa preocupação de que seja feito um levantamento de quais áreas precisam, seja na saúde, no obras, na assistência social, na educação, em todas as áreas, né? E que se possa já lançar em breve este concurso público. Porque nós temos que priorizar, sim, a questão dos concursados, porque eles fazem, né, o serviço público funcionar também. Então, fica essa minha solicitação ao prefeito e ao Executivo Municipal. Obrigado, vereadora. Eu também gostaria de subscrever a sua proposição, né? Fica a sugestão ao Executivo Municipal. Continue a discussão. Vereador João, a palavra está à disposição. Perdão. Subscrito pelo vereador João. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, o vereador Rafael também subscreve. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador secretário que faça a leitura do processo número 087 de 2022. Processo 087 deste ano. Pedido de providência número 43, de autoria da vereadora Paula Enajá Vieira Nunes. Que o Executivo Municipal viabilize a realização de uma feira permanente das mulheres empreendedoras de charqueadas. Justificativa escrita. Que seja realizado um cronograma anual de feiras, sendo as mesmas realizadas de forma descentralizada nos bairros do município. Salientamos que se faz necessário apoiar e fomentar o empreendedorismo feminino no município. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição. Vereadora Paula. Senhor presidente e colegas, a gente tem feito algumas discussões, não é de hoje, mas no mês de março a gente foca muito nessa questão das mulheres, né, das preocupações que nós temos em relação às mulheres, e eu tenho dito seguidamente que nós, mulheres, fomos mais afetadas com a pandemia. Os dados estatísticos mostram que muitas mulheres ficaram desempregadas, muito mais que os homens, durante a pandemia. Então, isso pelo isolamento social, às vezes pela questão do trabalho que as mulheres, né, faziam fora, foram as grandes atingidas nessa pandemia. Fora isso, nós sabemos o quão é difícil a questão das mulheres empreendedoras, né, estarem ocupando seus espaços, podendo bancar, muitas vezes, o sustento das suas famílias. E eu falo sempre também nas mães solo, que hoje bancam, né, o sustento da sua família. E outras também que têm a sua família e querem contribuir com a questão da renda familiar, que nós sabemos hoje. Se nós observarmos o quanto está difícil a gente manter o mínimo de condições que a gente precisa para sobreviver. O alimento, um horror. Eu estou impressionada, isso que as nossas condições ainda, graças a Deus, a gente tem um emprego, mas para quem não tem, o alimento, a luz, né? E eu não gosto nem de falar de luz, porque eu lembro da Equatorial, que eu estou por aqui, ó, presidente. Inclusive, depois eu quero fazer esse registro de quando é que sai a nossa reunião com a Equatorial. Mas, voltando, alimento, luz, água, né? A questão de medicamentos que é necessário para as pessoas, o gás de cozinha e a gasolina subiram, assim, de forma assustadora. E a gente não tem como abrir mão de algumas coisas, como, por exemplo, cozinhar. O gás é essencial, né? A luz não tem como tu não gastar também. Então, diante dessa situação, as mulheres querem auxiliar ou sustentar o seu próprio lar. E nós vimos que, durante a pandemia, muitas mulheres acabaram buscando uma outra alternativa que não o trabalho formal, né? Que a gente costuma dizer que é o trabalho informal, mas que
é necessário e auxilia. Então, por isso, essas feiras, assim como, por exemplo, houve a descentralização da Feira de Agricultura Familiar para o bairro Sul América, né? Aqui a gente pensa que poderia ter uma feira das mulheres empreendedoras por regiões, não digo por bairros, não vai fazer todo o mesmo bairro, mas por regiões. Faz uma no Sul América, que abrange aquela região, faz outra em outros pontos da cidade. E assim nós teríamos um calendário, né, anual, onde haveria sempre uma feira por mês das mulheres empreendedoras. É um espaço importante de divulgação do trabalho, de valorização, porque a gente nunca deve, né, achacar um trabalho de um artesão ou de uma pessoa que tem o seu empreendimento, porque ela sabe o quanto custa e quanto precisou se qualificar para apresentar aquele produto, né? E, de forma geral, falando das empreendedoras de forma geral, estou dando aqui um exemplo das artesãs, porque são mulheres que têm ajudado, mas, de forma geral, das mulheres empreendedoras. E a gente tem que valorizar o empreendedorismo feminino também, né? Então, a proposta aqui é que o Executivo faça realmente adote essa ideia de fazer as feiras descentralizadas das mulheres empreendedoras de Charqueadas. Obrigado, vereadora. Boa ideia, gostaria de subscrever. A minha esposa, por exemplo, se tornou, descobriu o dote de costureira, tem feito, inclusive, pequenos trabalhos, ajudando, inclusive, né, em uma outra fonte de renda, pequena, é claro, mas que ajuda de certa forma. O vereador Adriano também subscreve, vereadora Rafael, todos os vereadores subscrevem. Gostaria de saudar nosso ex-vereador Edgar Tassoni pela presença. Seja bem-vindo novamente. Coloco, então, a proposição da colega vereadora em votação. Os colegas concordam permanecer como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Peço ao colega vereador secretário que faça a leitura do processo número 088 de 2022. Processo 088 deste ano. Pedido de providências de número 44, de autoria do vereador José Francisco de Marins, que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencia a colocação de asfalto na Rua Rui de Ruiz, trecho compreendido entre a Rua Agemiro Alves, seguindo até a Rua das Pedrinhas, sendo que a mesma já foi preparada para este fim na administração anterior e não foi concluída. Justificativa oral. Obrigado, vereador secretário. A palavra está à disposição do vereador José Francisco. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste nesse momento, nosso amigo Dega, ex-vereador, seja bem-vindo a essa casa. Esse pedido, na época do prefeito Simon, ele colocou, fez a terraplanagem na rua de Erechim, inclusive deixou até os cordões lá para fazer essa rua, e não teve tempo, ele saiu antes e não teve tempo de terminar. Mas ficou bem adiantado, inclusive até as fosses foram arrumadas, né, João? Naquela época que estava lá, tu viu? Foi colocar até as fosses na casa da senhora, inclusive tem uma senhora que mora lá na rua, a dona Jéssica está ali, mora na rua lá, que é uma que mais reclama lá, porque as fosses encheu naquela época, ele estava no meio da rua, era um fedor bravo lá, e aí o prefeito Simon na época foi lá, arrumou direitinho e colocou até os cordões para terminar, mas aí não deu tempo, terminou o prazo dele e não deu tempo, mas está tudo encaminhado. Para quem não conhece essa rua, é o segmento da Zé Luz de Luz, só atravessa da Dona Maria e segue, que vai até as Emílio Árvores, é um pedacinho, 70 metros menos de rua, deve estar lá. E, então, a gente está pedindo que o prefeito agora, eu sei que vai entrar um bom dinheiro agora para esses becos, para essas ruas, que ainda falta, e vamos ver se a gente inclui esse pedacinho de rua lá junto e tirar o sofrimento dessas pessoas, que é muito fedor naquela rua, os postos negros encheram. Então, a mãe dessa senhora ali, na época o Simon armou, fez poço negro, botou a fossa, mas os outros vizinhos não colocaram. E aí continua a rua fedendo. Então, esperamos que agora, com esse dinheiro que vai entrar agora aí, que a gente consiga contemplar esses moradores lá, que terminam com esse problema deles lá. Tá bom, Jéssica? Vamos ver que vai dar tudo certo, tá? Obrigado, vereador secretário, vereador José. Eu gostaria de subscrever também todo tipo de infraestrutura importante e sugeriria até aos colegas vereadores, né, que nesse momento, enquanto, né, está sendo estudada as ruas que serão asfaltadas, né, após esse financiamento, né, de 8 milhões, que os colegas sugiram, né, possam sugerir outras
outras ruas, outros locais. A gente sabe que tem diversos, né, mas infelizmente o prefeito não vai conseguir atender toda a demanda, mas vai conseguir dar uma boa adiantada, então seria interessante os colegas, né, fazendo proposições nesse sentido. Subscrito pelo vereador João, o vereador PC também subscreve, o vereador Abrelino à disposição. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a permissão do vereador Sporinha para subscrever e reiterar o nosso pedido, né, porque foi informado na sessão em que foi aprovado o projeto de lei de abertura de crédito, de financiamento, aliás, né, de 8 milhões, que seriam 39 ruas e ficaram de nos enviar quais seriam as ruas. Continuamos aguardando, né, porque senão nós vamos... É interessante, é importante essas indicações, mas daqui a pouco está sendo feito pedido de rua que já está indicada nessa lista, né, para a gente não perder serviço e não fazer as pessoas perderem tempo. Seria importante que o Executivo nos enviasse essa lista, que imagino que seja simples. Se tem a lista, se foi indicado para o projeto, uma cópia para nós seria importante. E reitero o pedido ao líder do governo, que eu vejo ele seguido na prefeitura lá, consiga uma cópia para nós, vereador líder, porque seria bem útil para todos nós. Mas parabéns pelo pedido, vereador. Aquele loteamento ele foi quase todo feito com recursos próprios, né? Agora, com essa demanda de 8 milhões de reais aí que vai entrar nos cofres, quem sabe a gente consiga ampliar e concluir, quem sabe, porque faltam poucas ruas ali para serem concluído o Alamancio. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição. Vereadora Paula. Só para lembrar que na sessão passada, quando a gente aprovou o projeto, né, que tratava-se realmente desse recurso de 8 milhões para o asfaltamento de 39 ruas, nós solicitamos essa informação, ficaram de nos enviar, né, nós estamos no aguardo. Era importante até que o próprio Executivo pudesse ver as demandas que os vereadores já mandaram para também poder fazer esse levantamento, porque se a gente demanda aqui, eu falo da Padre Cacique sempre, né? Se a gente demanda aqui, é porque o povo está demandando lá, para nós. Então, é uma forma de fazer a indicação das ruas pelo pedido da comunidade, né? E nós solicitamos, eu estou no aguardo, assim como também estou no aguardo da questão dos concursados, que a secretária de Educação ficou de nos enviar e não enviaram, né? Então, a gente reforça o pedido que o Executivo nos mande essas ruas. Obrigado, vereador. Vereador Josi. Só fazer para o colega Abrelino que quanto mais pedido tiver em cima de uma rua, mais força tem. Por exemplo, se eu indicar 2 ruas, o senhor também indicar a mesma rua, eu mesmo, a vereadora está indicando a Padre Cacique, eu também já indiquei. A Cavalhada, eu indiquei, o Chiquinho também já indicou. O Chiquinho, não sei qual é o motivo do Chiquinho, mas fala a Cavalhada, ele não quer, ele briga, não sei o que ele tem lá naquela rua lá. Eu acho que é com parente lá. Então, eu já pedi, o Chiquinho já pediu, isso aí só vem somar, só vem fortalecer mais o pedido. Se o vereador abrir, eu pedi uma rua, o senhor já pediu, eu pedi de novo, é mais força, porque aí fortalece o seu pedido, ou o senhor fortalece o meu. Claro. Com certeza temos dinheiro, tem muito dinheiro para colocar nas ruas, se Deus quiser aí. Vai dar. Eu me lembro da sua época do doutor Davi Gimar, quando veio aqueles 11 milhões, olha o que foi feito de ruas enxaqueadas. Todo mundo indicou e deu tudo certo, né? Então eu acho que quanto mais gente, mais vereador pedir aquela rua, mais força vai ter. Vereadora, colega, não é uma crítica, né? Eu acho que o senhor tem razão. Quanto mais pedidos, só que o que eu me refiro é o seguinte, que já foi feito o Legislativo no dia anterior à votação, no dia da votação nós pedimos que fosse nos enviada a lista das ruas. Eu não sei qual é o segredo, acho que pode nos enviar, né? Eu acho que assim, deve ser de conhecimento público, né? E quem sabe essa rua já esteja, e outras que estamos aqui discutindo, daqui a pouco estamos semendo semente em terras áridas, porque essas ruas já podem estar beneficiadas, ou daqui a pouco vão dizer, não, dos 8 milhões, o que foi destinado para asfalto já se concluiu. Então, vão ter que trabalhar no orçamento próprio para atender alguns pedidos que não estejam privilegiados nesse financiamento. Era só isso, uma coisa, vereador, que eu pedi também para o prefeito, que seja incluído, pelo amor de Deus, seja incluído esses becos.
Tem becos aí que todas as pessoas que moram em beco são eleitores que votaram em um e outro, mas votaram, são eleitores que também, que além de votar, e são moradores que pagam os seus impostos, e os becos nunca é olhado com bons olhos. E o prefeito me garantiu, e garantiu para vários dos nossos colegas aqui, que os becos vai ser tirado um valor desse dinheiro só para atender os becos. Eu fiquei muito contente com isso aí, porque os becos nunca é lembrado, né? Mas parece que agora vai ser lembrado os becos. Para mim, particularmente, não falou. Mas assim, ó, eu até lanço um desafio aqui. Eu gostaria de ver onde 8 milhões, a não ser que sejam ruas curtas e estreitas, para fazer 39 ruas. A não ser que seja todas de pavés. Senão, eu acho impossível fazer 39 ruas de CBUQ. Ali atrás da TBS são 128 metros de rua ali, vai sair 210 mil. 210 mil é... Bom, enfim. Ô, tio Chico, eu lanço esse desafio. Gostaria muito que conseguisse asfaltar essas 39 ruas. Eu, particularmente, acho impossível. Acho que a matemática não vai fechar. Senhor vereador? Tem um beco aí que eu fui lá ver, mas lá é só dar um chiquinho lá nesse beco lá. E já tem as fotos, não pude fazer nada para ganhar um gotinho. O que eu fiz? Estou botando posto, eu botei 3 postos lá nesse beco. Eu não tenho nada. Eu vou ter que chegar lá ligando a água agora, então. Continue a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os colegas que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Peço ao vereador secretário que faça a leitura do processo número 089 de 2022. Processo 89 deste ano, pedido de providência de número 45, de autoria do vereador João Carlos Silva Caldeira Filho. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, coloque em prática a Lei 13.722, Lei Lucas, que estabelece a obrigatoriedade da capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários da rede de ensino, bem como demais capacitações ou treinamentos pertinentes ao desenvolvimento de cada função do estabelecimento de ensino. Justificativa oral. Obrigado, vereador secretário. A palavra está à disposição do vereador proponente. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Paula. Boa noite, vereador Dega, que nos prestigia aqui, e público presente através da rede social. Bom, como já proposto na casa, na administração passada pelo vereador Piteco, para que o executivo Só um instante, vereador. Tem que separar os dois aqui, eu acho. Igual a escola. Estão mexendo na lancheira um do outro? Como já proposto pelo vereador Piteco na administração passada, para que o executivo assim fornecesse a capacitação e, de certa forma, à época foi proporcionado, sim, esse treinamento, preocupado com as novas nomeações, venho aqui, então, pedir que se adeque, então, o treinamento às pessoas que estão entrando agora, inclusive as 23 que vão ser nomeadas através da contratação, que foi aprovada na casa semana passada. Para quem não lembra, a Lei Lucas diz respeito ao menino que acabou se afogando com um cachorro-quente numa discussão de escola. Em média, 4.000 pessoas, 4.000 crianças morrem em situações assim por ano no Brasil. Então, está aí a importância, no meu pensamento, do processo de capacitação contínua e reciclagem dos profissionais que assim vão lidar com essa situação. Lembrando também, inclusive, que além desse benefício que a sociedade vai ter, tem o não cumprimento, que gera uma notificação ao executivo, caso seja uma instituição de ensino público, ou para o proprietário, se for uma instituição de ensino privado. Não sendo regulamentado, vem a multa para o privado e a multa para o público. E, na pior das hipóteses, a cassação de alvará, caso não seja feito o treinamento, e para o executivo a responsabilização patrimonial do chefe do executivo. Então, eu vejo isso como de suma importância para o andamento e desenvolvimento das ações escolares do município do ano 2022. Muito obrigado. Parabéns, vereador. Gostaria de subscrever. Continua em discussão. Vereador Rafael subscreve. Vereador Abrelino também subscreve. Vereador PC subscreve. Vereadora Paula também. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Os colegas que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Proposição aprovada por unanimidade. Gostaria de saudar o nosso amigo Wagner Lopes, o repórter
da Rádio Gazeta. Eu peço ao vereador secretário que faça a leitura do processo 090 de 2022. Processo 090, moção de apoio de número 1, do vereador João Carlos Silva Caldeira Filho. Moção de apoio à aprovação do projeto de lei número 4.392 de 2021, em tramitação na Câmara dos Deputados, que institui o Programa Nacional de Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas, PENAMI, e da outras providências. Justificativa oral. Obrigado, vereador secretário. A proposição está à disposição do vereador proponente. Me perdoa, Wagner, por não ter citado, parabéns, a imprensa sempre faz o processo ser mais salutar, né? Levando a informação para a casa dos munícipes charqueados. Pois bem, o projeto de lei já saiu do Senado semana passada, inclusive conversamos sobre isso acho que umas 2, 3 semanas atrás. Como saiu do Senado, voltou para a Câmara de Deputados, e eu acho importante somarmos forças, inclusive pela importância que se tem. Que a federação, diz o projeto, venha custear a gratuidade do idoso. Custear a assistência social, porque é previsto no artigo 230 da Constituição, bem como garantir a mobilidade urbana dos idosos, mediante a utilização do serviço de transporte coletivo, e principal também, importante manter a modicidade tarifária. Haja vista, inclusive, que é sabido por todos nós, que em raras exceções o custeio da gratuidade dos idosos é feito assim pelo cálculo feito de quem é pagante, fazendo, inclusive, que essa tarifa seja alta. E baseado também no fato de ser subsidiado o nosso transporte público do município, inclusive aprovado aqui na casa, que penso sim que temos que somar forças agora, que o nosso político, o nosso deputado venha sim a aprovar esse custeio por parte da federação, a fim de não arrochar mais o munícipe de Charqueadas e das cidades do interior do Brasil que sofrem com isso. Infelizmente, com déficit de mobilidade urbana, essa medida se faz necessária. Para título de informação, a cada R$1 recebido por empresa de transporte, 0,21 centavos em média, faz o custeio do benefício de quem tem a gratuidade. Então, por isso, a preocupação não só com mobilidade, também como respeito ao erário público, quando digo que é subsidiado o transporte público no município. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, vereador João. Gostaria de subscrever. A vereadora Paula também subscreve. Eu estou rindo porque eu subscrevi todas as proposições, né? Então importantes que todas foram, ao meu ponto de vista. Vereador Abrelino também subscreve, vereador Giovanni, vereador Piteco. Não havendo mais... Coloco em discussão, aliás. Não havendo discussão, coloco em votação. Os colegas que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Proposição aprovada por unanimidade. Então, passamos agora ao projeto que será votado. Peço ao colega secretário que faça a leitura do processo 497 de 2021. Processo 497, 2021. Projeto legislativo número 46 de 2021, de autoria da vereadora Paula Najá Nunes. Dispõe sobre a penalização, a vinculação de publicidade ou propaganda misógina, sexista ou estimuladora de agressão à violência sexual contra a mulher no município de Charqueadas. Obrigado, vereador secretário. A palavra está à disposição da colega vereadora. Os pareceres... Perdão. Os pareceres apontam para a viabilidade da tramitação do projeto e a aprovação a critério dos seus vereadores. Esse é o parecer da assessoria jurídica. A Comissão de Justiça e Redação acompanha pela viabilidade da tramitação do projeto e legalidade. E a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania também. Obrigado, vereador secretário. A palavra está à disposição. Colega vereadora. Eu gostaria só apenas de me dirigir aos meus pares, né, que já na sessão passada aprovaram um importante projeto que tem esse foco na questão de gênero, né, das mulheres.
instituindo o dia 6 de dezembro como dia de mobilização no município de Charqueadas dos homens pelo fim da violência contra a mulher. E, da mesma forma, hoje eu peço esse apoio, né, para que a gente busque diferentes e vários mecanismos que venham a coibir essa violência contra a mulher. Nós sabemos que, muitas vezes, esse sentimento contra o feminino, de ódio, de discriminação, de opressão, ele está muito presente, infelizmente, na nossa sociedade, né? E o projeto ele visa justamente coibir essa violência, penalizando aqueles que ainda insistem em falar. A gente tem assistido, assim, muitas vezes nas próprias redes sociais, né, essa questão muito forte do ódio contra as mulheres. E aí, quando eu falo mulheres, eu falo de todas, seja as mulheres negras com deficiência, seja as mulheres trans, enfim, há uma discriminação muito grande e isso acaba, às vezes, se proliferando, essa cultura do ódio pela condição de nós sermos mulheres, né? E isso, essa questão é tão forte que a gente percebe na sociedade e tem exemplos claros disso, né? Até teve um SBT foi punido com uma multa muito bem expressiva por cometer este crime, né, de misoginia. E inclusive nós vemos assim que, infelizmente, a própria cultura, muitas vezes, ela é, né, sexista e misógina. Quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro para as pessoas entenderem, né? Hoje, quando a gente fala na questão do cão, a gente diz que o cão é o melhor amigo do homem, né? E a cadela é muitas vezes utilizado para um xingamento, né, em relação à mulher que tem a sua, enfim, a sua questão sexual atrelada a isso. Então, a gente já vê que essa cultura é muito enraizada, infelizmente, muito presente, né? Então, para a gente coibir o machismo, é mais uma lei que vem para dar conta dessas questões. São muitas formas que a gente pode contribuir, e essa é uma delas, né? Era isso, presidente. Peço a colaboração dos colegas para aprovação do projeto. Obrigado, vereadora. Parabéns pela iniciativa, né? Não voto, mas sou totalmente favorável. Continua a discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto de lei legislativo número 046 em votação. Os colegas concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. O projeto de lei legislativo 046 de 2021 foi aprovado por unanimidade. Muito bem. Passamos, então, ao grande expediente. O vereador José Francisco declina. Vereadora Paula, a palavra está à disposição. Eu quero, mais uma vez, agradecer aos colegas vereadores pela aprovação desse importante projeto, mais um nessa linha da defesa dos direitos das mulheres, contra a discriminação, preconceito, a opressão que nós sofremos em pleno século XXI. Quero aqui fazer um registro, não tinha feito ainda, deixei para esse momento, de registrar a presença do meu companheiro, ex-vereador Edgar Tassoni, o Dega, onde nós aqui, né, Dega, travamos muitos debates, grandes debates. Me lembro do Dega como aquele líder, né, aquele vereador que puxava a questão da segurança pública com muita propriedade. Então, saudar o Dega. E no saudar o Dega, eu quero fazer um registro importantíssimo aqui. Estamos felizes hoje, o Partido dos Trabalhadores, porque tivemos a posse da nossa deputada estadual, Estela Farias, na Assembleia Legislativa. Uma mulher aguerrida, uma mulher de luta, de fibra, de coragem, que defende o servidor público estadual, que defende o serviço público de forma geral, né? E hoje ela assume essa vaga na Assembleia Legislativa. Lembrando, presidente, que ela foi a proponente da Procuradoria da Mulher na Assembleia e foi a primeira procuradora e hoje toma posse na Assembleia, né? Por uma decisão do TRE em função da cassação do deputado Lara. E eu digo assim que nós estamos hiper felizes porque nós hoje somos a maior bancada na Assembleia Legislativa, com 9 deputados petistas, para fazer o contraponto a este governo que, ora, está aí, né, no Estado e que tem trazido tantos prejuízos para a nossa sociedade. Quero também registrar na presença do companheiro Dega a emenda parlamentar do nosso deputado federal, Henrique Fontana, para a área da saúde, o valor de R$100 mil para a área da saúde, para compras de equipamentos e veículos para as unidades de saúde, para os postos de saúde.
Então, é a bancada do PT contribuindo com a nossa cidade. Temos sempre emendas de todos os deputados petistas e isso mostra o nosso compromisso com a cidade de Charqueadas, né? Nas diferentes áreas, e a gente tem muitos investimentos aqui de emendas. Quero também aproveitar a oportunidade de convidar os vereadores para amanhã, das 13 às 15 horas, aqui no plenário, um encontro com as nossas funcionárias da casa, as servidoras da casa. Porque não adianta, né, presidente, a Câmara fazer várias atividades com as mulheres lá fora e não cuidar das suas. Então, essa proposta de amanhã é falar sobre a saúde da mulher, a questão especial do câncer do colo de útero, que nós estamos no Março Lilás, e também da saúde mental das mulheres. Então, estão todos convidados a estar presente, a fazer uma fala, porque o evento é da Procuradoria da Mulher. E destacar também e convidá-los a ir conosco no sábado, doar sangue em Porto Alegre, também uma atividade da Procuradoria da Mulher e o Legislativo Municipal, com a Secretaria de Saúde do município. Vamos numa ação bem efetiva, doar sangue e salvar vidas. Nosso trabalho não é só discurso, né, presidente? É ação efetiva também. E é a oportunidade que os colegas têm de também estar junto com a gente. O presidente vai doar sangue, eu também vou. E desafiamos aí os demais a irem conosco, né? Então, fica esses dois convites para os nossos colegas vereadores. E dizer que continuamos na luta aí, né? Em defesa dos direitos do cidadão, das cidadãs, este mês todo com enfoque na questão das mulheres, muitas participações representando o Legislativo em algumas ocasiões, onde se discute e debate o tema da mulher, porque março, para nós, é o mês de reflexão e debate de resistência, porque o que está aí, em termos de governo estadual e federal, não nos serve, né? E nós precisamos pontuar aqui na cidade o que nós precisamos também para as mulheres de Charqueadas. Era isso, muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado, vereadora, obrigado pela disposição, né, por debruçar-se sobre esses temas, né, tão esquecidos hoje em dia. Obrigado pela fala. O vereador Paulo Sérgio declina, o vereador Rafael Divino declina, Rafael Rogério, o vereador Rogério Cipel declina, e o vereador Wagner, a palavra está à disposição. Não, vou declinar. Declina. Agradeço então a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 15 de março de 2022. Uma boa noite a todos. Aos interessados, né, um pequeno destaque, que no dia 16 de março, todos aqueles aprovados, né, em entrevista e depois acho que tiveram um contato com a ZANC lá em Taquari, né, que os aprovados vão trabalhar a partir do dia 16 de março. Então, né, importante informação que a partir... Quer falar? Pode falar. Pode falar, vai. A partir do dia 16, então, sairá o ônibus da Prefeitura, subsidiado, né, pela Prefeitura, aprovado pela Câmara de Vereadores, para levar os nossos jovens até Taquari. Esse era o recado.